Amém. Mais uma vez, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com todos. Amém? Que você que nos visita, seja bem-vindo, que Deus abençoe, que o Senhor continue a falar com você nessa noite. Como vocês já devem estar vendo aqui atrás, Gênesis capítulo 1, versículo 27. É verdade, a gente pediu oração por muita gente enferma, esquecemos do nosso irmão André, que está enfermo, né? Por isso não está aqui hoje conosco. Gênesis capítulo 1, versículo 27 diz assim: E Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Amém? Vamos orar. Amado Deus e Pai, mais uma vez nós clamamos a Ti. Nesse culto, Senhor, nós já Te adoramos através de cânticos, entoamos louvores, exaltações ao Senhor, porque só Tu é digno de receber toda a nossa adoração, toda a honra e todo louvor. Nós também Te adoramos através das nossas contribuições, das ofertas. Entramos em comunhão, ó Deus, contigo e uns com os outros quando participamos do banquete celestial, que é a ceia do Senhor. E é chegado o momento da Tua palavra, onde o Senhor fala ao nosso coração, onde ouvimos a Tua voz e aquilo que o Senhor tem para nos falar. O que eu te rogo nesse momento são duas coisas, Senhor. Primeiro, que o Senhor nos ilumine. Que o Teu Espírito, que é santo e bendito, ilumine a nossa mente, ilumine o nosso entendimento, para compreendermos a Tua palavra. Preparando também assim o nosso coração para receber essa palavra. Faz assim pelo Teu Espírito. E em segundo lugar, Pai, eu Te peço que o Senhor me use como instrumento. Que apesar da minha voz estar sendo falada aqui nesse microfone, mas que a Tua palavra com fidelidade seja pregada. Que os irmãos ouçam a Tua palavra e que ela penetre nos corações que o Teu Espírito há de preparar. Faz assim para a honra e glória do Teu nome. É o que pedimos. E em nome de Jesus, nós já Te agradecemos. Amém, Senhor. Meus amados, hoje nós iremos iniciar uma série de pregações, cujo tema é o que o pecado nos tirou. Daqui até o mês de junho, nós iremos estar trabalhando com temas nas pregações no domingo. E o tema desse mês de fevereiro é justamente esse: o que o pecado nos tirou. Penso eu que a gente pensa pouco sobre isso. Que a gente reflete, que a gente medita muito pouco sobre aquilo que o pecado nos tirou. Ou até mais. A gente pensa muito pouco sobre a devastação que o pecado ocasiona. As coisas maléficas e malignas que o pecado traz na vida daqueles que pecam. E a gente pensa pouco sobre isso, nessas consequências. Por exemplo, quando a gente fala de pecado, às vezes a gente acha que o pecado só atingiu a humanidade. Só, entre aspas, né? Porque já seria muita coisa. Mas o pecado, ele não atinge só o ser humano. O pecado atinge toda a criação. Toda a criação de Deus é atingida como consequência do pecado. Se nós olharmos para a natureza, por exemplo, a gente vai ver
que ela só passa a produzir espinhos e abrolhos após o pecado. Antes disso não havia espinhos. Antes disso não havia qualquer tipo de abrolho ou espinho na terra. Mas a maldição da terra é justamente produzir esse tipo de coisa, que é uma consequência direta do pecado. E às vezes a gente não pensa que o pecado é tão devastador assim, tão prejudicial assim. A gente não acha, a gente não pensa que quando a gente comete pecados, assim como foi lá no início, nós perdemos algumas coisas. Mas nós perdemos. E hoje, nós iremos falar de uma das coisas que o pecado nos tirou. E o que nós iremos tratar hoje, sobre aquilo que o pecado nos tirou, é que o pecado nos tirou a nossa pureza. O pecado tirou a nossa pureza. Meus irmãos, eu quero que você preste atenção comigo aqui numa coisa. Eu não sei se você já ouviu alguém dizer esta frase que eu vou dizer para vocês agora. E ela é o seguinte: olha, eu acho que Deus não existe. Alguém dizendo, né? Talvez você já tenha escutado isso. Eu acho que Deus não existe. Sabe por quê? Porque se Ele existe, como é que um Deus que é bom pode criar um ser humano tão mau? Você já ouviu essa frase? Como é que um Deus que é tão bom pode criar um ser humano tão mau? E, obviamente, aqui a gente não vai tampar o sol com a peneira. O ser humano é mau. Você duvida disso? Há um tempo atrás, a gente viu nos noticiários, passou em tudo que é jornal, isso já tem um tempo, uma mulher que matou o marido, esquartejou e colocou em mala. Você lembra dessa história? Não vou nem falar o nome dela, que você sabe quem é. Há um tempo atrás também, a gente ouviu falar de um homem que jogou a própria filha, eu não lembro agora de qual andar foi, não sei se do terceiro, do quarto, né? Você lembra disso? E quantas foram as coisas ruins que já foram noticiadas, fora aquela que não saíram nos jornais. Tudo isso são fatos que comprovam e que mostram o quanto o ser humano é ruim, o quanto o ser humano pode ser mau. Só que a resposta para aquela pergunta que eu acabei de fazer, como é que Deus pode ser bom se Ele criou um ser humano tão mau? A resposta para isso está no seguinte: Deus não criou um homem mau. Deus não fez o ser humano mau como ele é hoje. Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Foi o que nós acabamos de ler. Veja aí o versículo 27 novamente, por favor. Eu vou ler aqui, peço que vocês acompanhem. Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem. Deus criou o ser humano para refleti-lo, para que ele pudesse ser um reflexo do próprio Deus aqui nessa terra. E o que deu de errado? O que deu errado? O homem cometeu pecado. Deus fez o homem puro, mas o homem pecou. E em pecar, ele perdeu a sua pureza. E cometendo esse pecado, o homem tornou-se tão mau quanto ele poderia ser. Por isso a gente ouve tanta atrocidade. Por isso a gente escuta tanta maldade. E preste atenção.
O homem, quando ele começa a perder essa pureza, quando ele perde essa pureza, ele começa a trabalhar contra Deus, quer ele queira ou não. Preste atenção. Esse homem agora sem pureza, ele é capaz de destruir o casamento? Sim ou não, meus irmãos? E quem criou o casamento? Deus. Esse ser humano, agora, que ele perdeu a pureza dele, ele é capaz de destruir a natureza? E quem criou todas as coisas, a natureza? Quem criou? Deus. Esse homem é capaz de destruir a ele mesmo. E quem criou ele? Ele passou a trabalhar contra tudo aquilo que Deus fez. Porque ele se tornou mal. E olha que coisa maluca, meus irmãos. O homem foi feito para ser a imagem e semelhança de Deus, mas quando ele trabalha contra tudo que Deus fez, ele não passa mais a ser a imagem de Deus. Agora ele está a imagem do próprio inimigo de Deus, que trabalha para destruir tudo que Deus fez. Então, ao invés dele ser a imagem de Deus, aquilo que ele foi criado para ser, ele passa a ser a imagem do próprio inimigo, que luta contra tudo que vem de Deus. E tudo isso por quê? Porque o homem perdeu a sua pureza. Amém? Vocês estão entendendo isso, meu irmão? Você consegue perceber o quanto isso é uma calamidade tremenda? O homem ter perdido a sua pureza não é algo simples. O homem ter perdido aquilo que Deus criou ele para ser, que é puro, que é refletir Deus, porque ele foi criado à imagem de Deus. Tudo isso é devastador e traz consequências grandes, horríveis, tremendas. E a gente pensa muito pouco sobre isso, porque se a gente pensasse mais, provavelmente a gente não pecaria. Mesmo assim, Alisson, obrigado. Você pensou em mim, irmão, você é um irmão amado. Vocês estão entendendo isso, meus irmãos? O quanto o pecado é destruidor. O pecado tira do ser humano aquilo que ele deveria ser. O reflexo puro de Deus. E torna ele o reflexo do próprio diabo. Isso não é coisa pouca. Isso é algo sério. E é por isso que eu digo que a gente reflete muito pouco, sabe por quê? Porque se eu perguntar aqui, você com certeza dirá não. Quer ver uma coisa? Você gostaria de ser a imagem do diabo? Sim ou não? Então por que a gente muitas vezes faz tudo o contrário do que Deus quer? Ao invés da gente fazer aquilo que Deus quer, e ser a imagem dele. Vocês estão percebendo o quanto o pecado é destruidor? O pecado faz a gente fazer coisas que normalmente, em sã consciência, a gente não faria. Então, preste atenção. Nós perdemos a nossa pureza. E essa pureza precisa ser recuperada. Mas antes da gente falar como a gente recupera ela, vamos falar sobre o que é essa pureza. Então, abra comigo, por favor, em Gênesis, capítulo 2. Porque eu falei aqui, olha, a gente perdeu a pureza, Sim, mas o que é isso? Ou o que era essa pureza, né, que o ser humano perdeu? Então, Gênesis, capítulo 2,
Deixa eu explicar uma coisa para você aqui. Como é que funciona a literatura, né, o livro de Gênesis. Porque é um livro que não foi escrito no nosso idioma, então ele é diferente daquilo que normalmente a gente está acostumado. Então, a literatura hebraica, ela funciona da seguinte maneira. Primeiro, ele diz o que aconteceu, e depois ele detalha como aconteceu. Quer ver? Antes da gente ir para o capítulo 2, volte para o capítulo 1, só para eu mostrar isso para você. Então, olha só o versículo 1 do capítulo 1. Diz assim, ó, no princípio Deus criou os céus e a terra, está vendo? Ele diz, olha, Deus criou os céus e a terra. Aí, a partir do versículo 3, ele vai detalhar como Deus criou os céus e a terra, certo? Então, no versículo 27 do capítulo 1, está dizendo que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E no capítulo 2, ele vai detalhar como foi que ele criou esse homem. Então, os versículos 6 e 7, Deus vai mostrar, mais ou menos ali, detalhando como ele criou o ser humano, que ele pegou lá do pó da terra, do solo, fez o homem, e por último ele soprou nas suas narinas. A partir do versículo 18, ele vai falar como Deus criou a mulher. Ele faz o homem dormir, um sono profundo, tira uma de suas costelas, e aí, da costela do homem, ele forma a mulher. Depois que o homem acorda, ele diz aquela frase que nós estamos acostumados, né, a ouvir, que é, essa é... carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Então, ele diz essa frase, e aí, o versículo que eu quero ler com vocês é o 25. Então, depois dele ter criado o homem, ter criado a mulher, aí diz o seguinte, no versículo 25. E os dois, né, o homem e a mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Os dois estavam nus e não se envergonhavam. Essa palavra vergonha, aqui, ela não é um simples envergonhar, no sentido de você ficar constrangido. Não é esse o sentido realmente aqui. O sentido aqui de se envergonhar é o sentido de que você não olha com malícia. Você não olha com maldade, não há maldade no teu coração, não há malícia. Ainda que ambos estivessem nus, eles não se olhavam com nenhuma maldade ou com nenhuma malícia, um para o outro. Esse é o sentido aqui, esse é o sentido de pureza. Foi essa pureza que nós perdemos, aquela capacidade de ver determinadas coisas, sem, contudo, o coração estar pensando qualquer maldade a respeito, ou olharmos para aquilo que é mal e não nos contaminarmos com qualquer que seja maldade. Infelizmente, a gente perdeu essa capacidade de sermos puros, de não ter malícia, de não ter maldade, de não ter arrogância, de o nosso coração não olhar, sabe, com maldade para alguém, por exemplo, que nos faz mal. Porque quando alguém nos faz mal, qual é o desejo do nosso coração? Seja sincero. É o quê? É. Vocês já viram duas crianças brincando? Um menino e uma menina. Tomando banho juntos. Que maldade no coração eles têm? A não ser, preste atenção, que ele esteja acostumado a ver esse tipo de maldade. E a internet está aí para ensinar. Mas se não, são crianças que nesse aspecto não tem maldade. Ela tem outras coisas. Mas essa malícia, não.
Esse desejo, por exemplo, de enganar. Eu fui comprar um negócio ali, né? Aí dei R$50 de troco, o cara me voltou 70, aí saí ganhando. Essa maldade, essa ganância, foi essa pureza que nós perdemos. A capacidade de perdoar alguém que nos faz mal. Hoje, se a gente fizer isso, se alguém nos fizer um mal muito grande e a gente perdoar, as pessoas vão chamar a gente de quê? Besta. Isso aí é besta. E alguém que nos chama de besta é porque o coração está encharcado dessa maldade, dessa malícia. Perdeu já há muito tempo essa pureza, que já não habita mais ali. E é essa pureza que o ser humano perdeu. E é essa pureza que o ser humano precisa resgatar, precisa novamente voltar a ela. Lembra o que Jesus falou no Sermão do Monte? Bem-aventurados os limpos de coração. Por quê? Porque eles verão a Deus. E o que é o limpo de coração? É aquele cujo coração foi restaurado dessa pureza. Aquele cujo coração já não arde nessa malícia, nessa maldade. Cuja pureza novamente foi restaurada. Cuja imagem de Deus novamente voltou a ser o que deveria ser. Mas como é que a gente faz isso? Como novamente nós podemos ter essa pureza restaurada? E aí, eu vou pedir para você ir para o capítulo 3. No capítulo 3, o homem vai pecar. E é na hora que ele peca, nesse momento, que ele vai perder a sua pureza. No momento que ele comete o pecado, a pureza dele vai embora. E no coração dele passa a haver maldade, malícia. Tanto é que a gente tem um relato do pecado do homem no capítulo 3, e no capítulo 4, o que acontece em seguida? O homicídio. Porque assim que o homem perde a pureza, logo ele vai cometer pecados, ou erros, ou maldade. Porque o seu coração perdeu a pureza. Então, o que acontece aqui é que o homem peca e Deus amaldiçoa 4 coisas aqui. Quais são? Ele amaldiçoa a mulher, o homem, a terra, né? E a serpente. E é a maldição da serpente que a gente vai ver. Versículo 15. 15. Capítulo 3, versículo 15. Aliás, vamos ler do versículo 14, que fica melhor entendido. Diz assim, versículo 14 do capítulo 3. Então o Senhor Deus disse à serpente: porque fizeste isso, serás maldita entre todo gado e entre todos os animais do campo. Andarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias de tua vida. Versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quem é o descendente da mulher que Deus está falando aqui? Jesus. Porque ele é aquele que vai pisar, ou melhor, que já pisou a cabeça da serpente. Foi ele que esmagou a cabeça de Satanás, que venceu o diabo quando ele foi crucificado.
quando a sua obra redentora na cruz do Calvário, lá derramando o seu sangue, quando ele fez isso, ele esmagou a cabeça da serpente. E ao fazer isso, meus irmãos, eu e você, todos aqueles que creem em Jesus, têm novamente seus corações restaurados em sua pureza. Só em Jesus é possível ter essa pureza de volta. Porque agora, nós, estando em Cristo, não somos mais a imagem de Adão que pecou lá e perdeu a pureza. Nós agora, estando em Cristo, somos a imagem de Jesus. Aquele que é puro, aquele que é santo, aquele que até o final foi fiel a Deus, foi fiel até a morte e morte de cruz. E crendo nele, nós somos restaurados, perdoados, lavados, remidos. E temos essa pureza de volta. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Só é possível obedecer a Deus mediante a nossa pureza restaurada. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Quando Adão pecou, ele era puro? Sim ou não? Se um homem puro desobedeceu, imagine um impuro. Só é possível obedecer a Deus em pureza. Mas preste atenção. Adão, puro, desobedeceu. Mas Jesus, também puro, obedeceu até a morte. E é puro nele, restaurado nele, que eu e você iremos obedecer a Deus. Purificados, nós seremos capazes, meus irmãos, de resistir às tentações, de dizer não ao pecado, e resistir até o próprio diabo, porque a palavra diz isso. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago diz isso na sua carta. Mas somente aqueles com o coração restaurados em sua pureza poderão ser verdadeiramente obedientes a Deus. Você crê nisso? Em nome de Jesus. Então, meus irmãos, só para recapitular, a pureza é perdida por causa do pecado. A pureza é perdida por causa do pecado. E que pureza é essa? Aquela que nos dava a condição de não ter malícia ou maldade em nosso coração. Mas essa pureza pode ser restaurada. Mas a única maneira dela ser restaurada é em Jesus Cristo. É crendo nele. Crendo que, de fato, o sacrifício que ele fez nos perdoou, nos lavou e nos remiu. Pense nisso, meu irmão. Não saia daqui sem que essas coisas não estejam fixadas em sua mente. Deus nos fez puro. Deus nos fez puro, mas o pecado tirou de nós essa pureza. E quando nós éramos puros em Adão, refletíamos exatamente a imagem de Deus. Uma vez essa pureza perdida, essa imagem de Deus ficou borrada, ficou manchada. Você tem espelho em casa? Sim ou não? Quem não tem, né? Mas é possível você ver a sua própria imagem num espelho sujo? É possível? Ver assim com todos os detalhes. Então, o que você precisa fazer para poder você ver o seu reflexo novamente da maneira correta? Sem embaçamento, sem nada. O que você tem que fazer? Você tem que limpar o espelho. Nós somos, entre aspas, esse espelho que reflete a imagem de Deus.
Mas o pecado nos manchou e nos sujou. E nós precisamos ser limpos. Só que o espelho da nossa casa, a gente limpa com o quê? Um produtozinho de limpeza, né? Com um pano ou um papel. Mas esse espelho que somos nós, não é produto de limpeza que vai nos lavar. Não é tomando banho. Você pode tomar quantos banhos você quiser e ainda estará manchado pelo pecado. A única coisa capaz de nos lavar é o sangue de Jesus. Só Ele nos lava, nos limpa e restaura a nossa pureza. Creia nisso. Creia nisso. Se você ainda não foi restaurado, em nome de Jesus, creia no sacrifício dele na cruz. E ao crer nesse sacrifício, a sua pureza será restaurada. E se você já creu nesse sacrifício de Jesus, busque a cada dia viver em pureza e santidade diante do Senhor. Para que eu e você não sejamos maus. Para que a nossa malícia e maldade não aflore do nosso coração. Pelo contrário, que a gente seja puro, para que, sendo puro, a gente verdadeiramente volte a refletir a imagem de Deus. E volte a ser aquilo que a gente foi criado para ser. Você e eu, meus irmãos, nós somos criados para refletir a imagem do Deus vivo. Infelizmente, o pecado nos tirou essa imagem. E aí, muitas vezes, refletimos a imagem do inimigo. Mas que isso nunca mais aconteça. Uma vez lavados, uma vez remidos, que eu e você reflita a imagem do nosso Senhor. Que nós possamos a cada dia sermos moldados à imagem do Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador, Jesus, o Cristo. Não saia daqui sem crer nisso. Creia em Jesus e a pureza do teu coração será restaurada. Não duvide disso. Creia. Jesus irá restaurar a pureza do teu coração. Fique de pé aí no seu lugar. O pecado não nos tirou só isso. Ele tirou a nossa pureza, mas ele também tirou a nossa vida. Ele tirou a presença de Deus e ele tirou o nosso lugar. Nesses outros domingos nós estaremos falando sobre isso. Ele tirou a nossa pureza, é verdade. Ele tirou a nossa vida. Ele tirou o nosso lugar, porque eles foram expulsos de onde Deus o havia colocado. Iremos estar tratando tudo isso ao longo desse mês. Mas hoje, eu quero que você saia deste lugar, sabendo e crendo e tendo a convicção de que aquilo que o pecado nos tirou, Jesus pode restaurar. Em nome de Jesus, creia nisso. Feche os seus olhos aí e vamos orar. Amado Deus, Pai, nós verdadeiramente cremos, Senhor, que só Tu, Senhor, só Tu pode restaurar aquilo que nós perdemos. Infelizmente, o pecado tira de todos nós a nossa pureza. O pecado tira de nós, ó Deus, a imagem real do Senhor em nossas vidas. Aquilo que nós fomos criados para ser, que é a imagem do Senhor. O pecado tira essa pureza do nosso coração e coloca em nosso coração maldade e malícia. Mas, Senhor, não queremos mais isso em nosso coração.
quando cremos e decidimos viver para Jesus, nós queremos também viver com o nosso coração restaurado em pureza e em santidade. Nos dá, ó Deus, essa capacidade a cada dia. Nos dá, ó Deus, a força que precisamos para continuar nesse caminho chamado Jesus. Para que o nosso coração, a cada dia que passe, não entre maldade, mas entre cada vez mais pureza, cada vez mais santidade. Para que a cada dia, Senhor, cada um de nós aqui no Gereissati 1, possamos refletir a imagem do Senhor. Que a cada dia nós tenhamos a convicção maior e maior que nós fomos criados para sermos espelhos do Senhor aqui nesta terra. Não permite, Senhor, que reflitamos outra coisa a não ser a tua imagem. Restaura-nos pelo sangue de Jesus. Restaura a nossa pureza. Faz assim, com cada irmão aqui neste lugar, com cada um daqueles que hoje vieram aqui nos visitar e ouviram a tua palavra, que em seus corações a tua palavra penetre profundamente, e eles não saiam daqui como entraram, mas saiam daqui com a certeza que o Senhor restaura e restaurou os nossos corações. Em nome de Jesus. Abençoa a tua congregação aqui no Gereissati 1. Abençoa o teu povo aqui para que possamos viver conforme a tua vontade, ó Deus. Porque somos a tua imagem e queremos viver dessa maneira. Abençoa cada família aqui representada, Senhor, a cada casal, a cada pai, a cada mãe, a cada filho aqui, ó Deus, derrama sobre essa igreja, derrama, ó Deus, sobre essa congregação, a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia. Aqueles que precisam ser perdoados, ó Deus, vem e perdoa, restaura. Faz assim, ó Deus, lava os corações aqui, que possam estar nesse lugar e vieram até aqui sujos pelo pecado. Mas em nome de Jesus nos lava pelo sangue do Cordeiro, nos restaura, nos santifica, Senhor, para a honra e glória do teu nome. É isso que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Que a tua vontade seja sempre feita na vida de cada um que está aqui, Senhor, e de todos aqueles que ouvem essa oração. Em nome de Jesus, Pai, visita cada um, aonde quer que eles estejam, e restaura a vida espiritual de todos eles. Porque só Tu, Senhor, é capaz de restaurar a vida do perdido. O coração malicioso e mau, só Tu pode tornar esse coração bom, puro, diante do Senhor. Não nós, porque não temos esse poder e essa força, mas a tua obra no Calvário, a tua obra redentora nos perdoou e nos lavou, nos remiu e nos purificou. Aleluia, Senhor. Toca no coração de cada um daqueles que estão aqui, Senhor. Que a tua palavra penetre profundamente. Que ela não fique só nos ouvidos, mas que ela desça até o coração. E que nos dá, Senhor, pela tua palavra, convicção daquilo que o Senhor tem nos dito a cada dia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, faz assim na vida do teu povo. Eu te peço apenas mais uma coisa, meu Senhor. Que o Senhor nos despeça e nos leve em paz para as nossas casas. Abençoados, edificados pelo poder da Tua palavra. Lavados pelo poder restaurador da Tua palavra. E nos protege, Senhor, no caminho de volta, para que nenhum mal aconteça com nenhum de nós. É isso que te pedimos. E no santo, bendito nome do nosso Senhor Jesus, nós já te agradecemos. Hoje e para todo sempre. Amém. E louvado seja o nome do Senhor.
Vamos em paz, que o Senhor nosso Deus nos abençoe e não saia sem cumprimentar o irmão com a paz do Senhor. Amém.